a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais uma semana para a honra e glória do Senhor Jesus. Desde já eu oro, já apresento essa semana para Deus abençoar, nos dar força, nos dar sabedoria, nos dar o livramento, nos abençoar com saúde, paz, alegria. Em nome de Jesus, receba em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura. Já estamos no livro de Marcos, comecinho do livro de Marcos. Hoje vai ser o capítulo 5. Vai ser falado, lido, histórias que também foram ditas no livro de Mateus. E a gente vai ver, principalmente na primeiro fato deles, é uma diferença que eu também comentei lá na leitura de Mateus 9, se não me engano, que existe uma diferença e a gente vai ver aqui. Então vamos logo ler, sem mais delongas. Então pega a sua Bíblia, seu material de estudo, de anotação e vamos lá, Então diz assim, Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda concorrentes o podiam alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Tem outras traduções que diz que ao invés de clamar, ele ficava gritando, Clamar, para mim, é mais questão da oração, A pessoa ora várias vezes por uma causa, aquilo ali é um clamor. Mas pode ter sido isso também que ele pode ter feito, Quando ele estava na sua consciência ali, ele poderia estar ali clamando, por uma libertação, e aí logo em seguida saía, de si. Ou então só questão de tradução, Pode ter acontecido e pode não ter, Muito mais provavelmente ele tá só gritando, mas pode ter também acontecido de estar clamando, E pode até também ter sido um dos motivos de Jesus ter ido até lá. E aí diz que ele ficava se ferindo, com pedras, se machucando, E é isso que o inimigo faz. Também a gente vê, não sei se vai se repetir essa história aqui em Marcos, Mas em Mateus a gente vê também a história de um lunático que diz, Que tinha um lunático lá que ficava se jogando em fogo ou tentando se afogar, Então ele também estava endemoniado. E aí eu até falei um pouco sobre esquizofrenia, se não me engano, quando a gente estava lendo sobre ele em Mateus. E aí naquele dia que eu estava falando sobre isso, aí eu terminei a leitura, aí fui fazer minhas coisas, do dia a dia. E aí eu lembrei que aqui mesmo onde eu moro, tem uma mulher que ela também faz essas coisas, E não era porque eu falei a questão da esquizofrenia, das questões emocionais também, que quando a pessoa não se resolve, emocionalmente, acaba abrindo brechas para o inimigo, não somente ferir, mas também ferir emocionalmente, mas também manipular, influenciar e até tomar de conta daquela pessoa, como no caso desses lunáticos, no caso desse gadareno. Então, também é algo espiritual, Chega a ser um nível não somente emocional, Mas o emocional ferido acaba se tornando uma brecha para espíritos malignos, dominar aquela pessoa, E aí eu lembrei dessa mulher também, que ela passa por isso, infelizmente. Que ela passa por isso, O espírito é também uma legião, Que fica, dominando ela e fazendo ela se ferir, se ridicularizar, Ela conta que esses espíritos ficam mandando ela fazer essas coisas, E aí, ao invés de ela procurar Jesus, ela vai procurar aqueles rezadores, aquelas coisas, Enfim, mas se ela buscasse a Jesus por conta própria, porque algumas pessoas já tentaram orar, mas ela é muito católica também, e aí não recebe, Jesus, e por conta disso ela vive uma vida assim, aprisionada. Mas no dia que ela quiser realmente conhecer a Jesus, ela consegue dar um basta nisso, Ela tem força. Dentro dela existe o espírito, mas está aprisionado, acorrentado. E no dia que ela quiser, que ela tomar essa decisão,
toda aquela legião que maltrata ela hoje, ela consegue, pelo poder do Senhor Jesus, colocar tudo isso debaixo de seus pés, né, com toda a autoridade e poder. Mas é a verdade que liberta, né, e ela não sabe disso, né, o inimigo não quer que ela saiba disso. E aqui, né, a gente vê em Mateus que lá eles retratam 2 gadarenos, e aqui é só um. E lá eu expliquei, né, que pode ter sido, eu dei uma pesquisada, né, e aí pode ter sido, uma das explicações é que Mateus, ele viu 2, e aí relatou os 2, e Marcos pode ter visto os 2, mas só relatou um porque Jesus falou só com um. Uma das teorias, né? Pode também ter sido tradução também. Quando a gente vai ver a questão da tradução da Bíblia, do original até chegar a essa tradução que nós temos hoje, ela passou por muitas traduções, né? E às vezes acontece isso, né? Até quando eu li lá também Mateus 28, eu acho, que fala do batismo, né? E fala o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo ali eles modificaram na hora de traduzir, porque do original não é nos títulos, né? É em nome de Jesus. Então acontece isso, por isso que é muito bom a gente ir diretamente na fonte, né? Pra gente saber o que realmente está falando lá. E aqui o livro do Novo Testamento, os livros, né, do Novo Testamento, eles foram escritos em grego. Então tem pessoas por aí, né, irmãos, que eles estão estudando grego, né? E fazem a diferença. Eu não cheguei a estudar grego, eu já estudei um pouquinho de hebraico. E já é maravilhoso, né? A gente descobrir que a gente abre muito a nossa mente, nosso entendimento. Agora, nessa parte aqui, eu confesso que nesse caso aqui dos gadarenos, eu não cheguei a estudar profundamente sobre eles, né? Mas eu prefiro visualizar ou visar o tema central, né? Que é falando aqui da libertação dessas pessoas, né? Mas se você quiser pesquisar, fica aí uma dica, né? E aí você pode deixar aí nos comentários, né? O que você acha, o que pode ter acontecido em Mateus dizer que tem 2 e em Marcos dizer que tem um. Então vamos dar aqui o prosseguimento, né? Versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Pra você ver, né? Até os demônios, né? Adoram o Senhor. Então aí eu lembrei, quando eu tava lendo, lembrei dos cantores, né? E porque os cantores são mais visados, né? Mais cantores de modo geral, não só esses famosos, né? Pessoas que adoram ao Senhor. A gente não deve se deixar levar porque a pessoa está cantando, né? E às vezes a pessoa está cantando, mas ainda não tem uma vida convertida, né? Uma vida liberta, uma vida ali em comunhão com o Senhor. Ali só mostra o que a gente pode ver por fora, né? Mas o Senhor, ele vê por dentro, né? Então que a gente adore ao Senhor, mas viva, né, a sua palavra, viva o que a gente está cantando, que a gente está louvando. Eu já vi muitas vezes pessoas cantando coisas lá no púlpito, mas que não vivem, né? E isso é uma tristeza. Então, continuando aqui, versículo 7. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E então a manada de si precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, né? Imagina aí, o tanto de coisa que tinha dentro daquele homem, né? E afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. Por isso saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse das suas terras. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse estar com ele. Isso é o que acontece conosco, né? Quando o Senhor, ele nos liberta, né? Nos tira daquela vida, né? Aprisionada, a gente não quer mais sair da presença do Senhor, né?
foi o que aconteceu com ele. Aí versículo 19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. Então todos se maravilharam. Então, aquele homem, né, ele se tornou o primeiro missionário ali daquela região, né? Ele começou a pregar sobre Jesus. Ele tinha uma vida, ele era famoso, né, pelo que ele fazia de ruim para si, né? É uma pessoa totalmente fora de si. E aí Deus fez aquilo na vida dele, aquela libertação. E todos viram, né, ficaram maravilhados pelo que Jesus fez na vida dele. E aí ele, através do seu testemunho, muitas pessoas se maravilharam e creram em Jesus. E Decápolis fica hoje, atualmente, onde é a região de Jordânia, né? Fica ali na fronteira entre Israel e Jordânia. E aí Jesus estava ali naquela região e por isso que ali tinha porcos, né? Porque ele não estava mais no território de Israel, ali já era fora do território de Israel. Em Israel não podia criar porcos, né? E aí, diferente também com o que o Senhor fazia com os judeus, quando ele fazia alguma maravilha, alguma cura, o Senhor dizia para eles não contarem, né? E já nesse caso aqui, desse homem que não era de Israel, ele pediu para contar, porque ele queria estar mais tempo ali em Israel, né, fazendo mais coisas, e aí, quanto mais pessoas soubessem, mais pessoas iriam segui-lo, né? Mais aumentaria a multidão. E aí também mais bulia, né? Digamos assim, mais cutucava aquela classe de pessoas que estavam perseguindo ele para matar e ainda não tinha chegado a hora, né? Que tinham pessoas querendo matar ele, né? Mas ainda não tinha chegado a hora dele. Quando chegou a hora dele, ele mesmo foi atrás, né, dos seus perseguidores. Então, no caso aqui do Gadareno, ele fez o contrário, né? Pediu para ele dizer para aquelas pessoas, né? Porque aquelas pessoas iriam ficar ali naquela região e aí iriam ver o testemunho daquele homem e aí Jesus já estaria distante, né? Então, continuando aqui. Versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava sempre com uma multidão, né, ao seu redor. Mas isso, multidão, não quer dizer que seja uma coisa boa, né? Porque tinha muita gente ali, uma multidão perto de Jesus, né? Na multidão, mas era só porque era curioso, né? Ou porque queria alguma coisa de interesse, né? Ali, mas os seus discípulos mesmos eram bem poucos. Então a gente não deve se, como é que eu posso dizer? Se maravilhar, se iludir, né? Com multidão. Nessa época que a gente vive, na questão de seguidores, de curtidas, né? Não se iluda. Não se iluda com o número de seguidores, não se iluda com o número de curtidas, né? Embora seja algo assim que chame a atenção, né? Muitas pessoas seguem ou curtem porque tem muitas curtidas, né? Por exemplo, pessoas que fazem um conteúdo até legal, mas tem poucas curtidas, tem gente que nem curte, né? Porque vê mais pela quantidade, né? Mas a gente não deve visar a quantidade, mas tem que visar a qualidade, né? Então, muitas pessoas ali que estão ali vendo, né, nas suas redes sociais, estão vendo, mas não é torcendo pela gente. Muitas pessoas estão ali, mas é só observando ou procurando ali, esperando você fazer algo, né, para elas ficarem criticando, ficarem falando de você, né? Então, a gente não deve se iludir, né? Tem muitas pessoas que estão ali no meio daquela multidão de seguidores que não estão ali torcendo, não estão ali a nosso favor. A mesma coisa que foi com Jesus. Então, continuando aqui. Versículo 22. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, principais da sinagoga, né, eram os líderes da sinagoga, que geralmente eram os fariseus, né? Então aqui chegou um fariseu que se submeteu, né, à palavra de Deus e se achegou até Jesus. Então Jesus, ele não era inimigo dos fariseus, né? Ele falava a verdade e aí tinha os fariseus que se ofendiam, né, com a verdade. Mas ele não estava ali
se opondo àquela classe, né, individualmente, né, mas ele estava se opondo àqueles costumes que não eram certos e que vinham não somente de fariseus, mas de outras classes também, né, daquela época. E tinha os fariseus que criam em Jesus, né? A gente tem Nicodemos, né, que era um fariseu. Paulo, depois, né, em Atos, era um fariseu. Teve o professor de Paulo, que agora não lembro o nome dele, que também era um fariseu e que também não perseguiu Jesus, mas ele esperou para ver, né? Ele disse que se for da vontade de Deus mesmo, se ele realmente era o Cristo, então iria continuar, né? Então ele foi uma pessoa assim que não negou, né, Jesus, mas ele ficou ali tendo uma esperança, né, que poderia ser mesmo. Arimateia diz que ele era um homem rico, né? Então, dos fariseus que eu tô lembrando agora é Nicodemos, Paulo, né? Paulo teve um encontro com Deus, né? Mas ele era também perseguidor. Então, o que eu tô lembrado agora de fariseu que creu, né, em Jesus foi Nicodemos. Os outros, não tá falando aqui, né, o nome. Mas aqui no caso, o nome dele é Jairo, né? Então, Jairo e Nicodemos, né, que eu tô lembrando agora. Esse homem aqui que a gente está lendo é o nome dele, o líder, né, da sinagoga era Jairo. Então, versículo 22. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Teve reverência, adorou o Senhor. E rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à beira da morte, e rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Então certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Tem outras traduções que diz que ela tocou na orla de suas vestes, né? Então, eu também falei um pouquinho lá no livro de Mateus, quando a gente estava lendo, né, sobre isso também, tem lá. E essa orla dessas vestes era que Jesus ele se vestia como um judeu daquela época. Antigamente não, hoje ainda, né, tem pessoas que têm aquele desenho, aquelas pinturas, né, que tentam retratar como era Jesus, aí eles colocam lá uma roupa como se fosse um romano, né, que é aquela túnica e aí tem aquela tira não, é tipo um pano, né, que coloca assim por cima dele como se fosse uma roupa romana, né? Não era, ele se vestia como um judeu. E os judeus eles colocavam às vezes talit, né? E o talit tinha umas franjas e além das franjas tinha um par de franja que era específica, que em hebraico se chama tis-tis. E eu até já coloquei no grupo quando eu falei sobre esse tis-tis, né? Quem tiver no grupo vai lembrar. Que são as franjinhas mais longas, né? Que também foi um mandamento do Senhor lá no Velho Testamento. Então, se você não acompanhou na leitura anterior, né, em Mateus, aí você pesquisa mais, né, sobre o tis-tis, sobre as franjas tis-tis. Eu também falei do tis-tis e falei também que eu esqueci agora o nome, que eles colocam na testa e na mão. E eu falei também um pouquinho sobre ele. São dois acessórios que os judeus usam até hoje, que foram um mandamento do Senhor, né? Aí esse tis-tis era para também proclamar, né, a lei do Senhor. Então, todos aqueles que viam, os estrangeiros, né, que viam uma pessoa que tinha aquele tis-tis na roupa, ele já identificava que era um judeu. E aí, esse tis-tis, que é essas franjinhas, essas franjas, elas eram mais compridas, né? Então pode ter sido isso que ela pode ter tocado. E aí, esse tis-tis, como ele fala, né, da lei, ele proclama, né, a lei. Quando as pessoas veem uma pessoa usando tis-tis, as pessoas sabem que é uma pessoa que busca andar na lei de Deus, né? E aquela mulher, se ela tocou no tis-tis, ela simbolicamente, né, ela rompeu com a lei, né? Porque na lei do Senhor dizia
Porque uma mulher que tinha um fluxo de sangue, ela não podia andar no meio das pessoas, né? E aí ela estava quebrando, ela estava rompendo aquela tradição que realmente era da lei do Senhor para ter um contato com Deus, né? Ter um contato maior com Deus e alcançar a sua cura. E aí eu fiquei meditando um pouco nisso, né? Porque isso chamou muita atenção do Senhor, né? Não somente assim visualmente, chamou a atenção visualmente de Deus, mas chamou assim a atenção que ele sentiu, assim, como se ele tivesse sentido, digamos assim, não diz isso, né? Mas vamos supor que ele tenha sentido um arrepio, assim, alguma coisa diferente ele sentiu, né? Quando aquela mulher fez aquilo, tocou na orla de suas vestes ou um tis-tis, né? Então foi algo que abalou, assim, a estrutura, né? É algo que chamou a atenção de Deus, assim, porque ela fez algo simbolicamente forte, né? Algo que Jesus iria vir posteriormente. Então, aquilo poderia ter sido simbolicamente, mesmo que ela não tenha feito isso intencionalmente, mas talvez o Espírito de Deus a levou a fazer isso, né? A fé a levou a fazer isso, né? De simbolicamente fazer algo que Jesus iria fazer, né? Que era o cumprimento da lei, né? De ter rompido a lei, de ter vindo quebrar essas barreiras, né? Porque Jesus, quando ele foi sacrificado na cruz, lá no templo o véu se rasgou, né? Então rompeu-se as barreiras entre Deus e o homem, né? E aí a gente, através do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, a gente tem livre acesso à graça de Deus, à abundância de Deus, que vem a cura, vem a paz, vem tudo junto, né? No pacote só, né? Com a graça de Deus, através por intermédio do sacrifício de Jesus. Então, quando aquela mulher fez aquilo, eu acredito que isso chamou a atenção do Senhor por conta disso, né? Pelo fato de ela ter feito isso simbolicamente, né? De ter rompido através da fé, né? Rompido a lei através da fé em busca da sua cura, né? E foi o que Jesus fez também, né? Ele cumpriu a lei rompendo, né? Tudo aquilo que separava nós de Deus, né? Através de seu sangue, né? Ele foi rompendo. E por incrível que pareça, incrível não, né? E pra você ver como é, né? Que a mulher também tava com fluxo de sangue, né? E aí foi nesse toque, né? Foi nessa ação que ela fez, nessa atitude, né? Rompendo com a lei, com aquilo que separava o homem de Deus, né? Ela foi curada e o fluxo de sangue foi interrompido. E Jesus, quando ele foi sacrificado, foi o contrário, né? Ele rompeu com a lei através do seu sangue, né? Então foi assim algo realmente muito impactante, né? Foi um gesto muito singelo, mas que espiritualmente foi algo impactante, né? Foi algo assim que simbolizou, né, um pouco o plano de Deus, né? O plano de salvação do Senhor, né? Então provavelmente foi isso, né, que abalou, né, o Senhor, abalou no bom sentido, né? Que fez com que ele sentisse algo diferente. Ele sentiu assim uma pequena faísca do que iria acontecer, né? Então glória a Deus. E aí continuando aqui, eu nem lembro mais onde foi que eu parei, deixa eu ver aqui. Vou continuar aqui do versículo 26. E que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre?
E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que lhe dessem de comer. Então, diferente lá do Gadareno, né? Aqui ele disse que ele não dissesse nada, né? Então, creio eu, né? Porque já tinha tanta gente seguindo ele, né? Apertando ele, não conseguia nem se mexer direito, né? Então, ele não queria muito que muitas pessoas soubessem, né? Porque a multidão, ela mais atrapalhava do que ajudava. E aí, quanto mais também ele ia fazendo as coisas, né? Mais enfurecia aquelas pessoas invejosas que tinham inveja e que planejavam, né? Dar cabo de sua vida. Mas por mais que eles se zangassem, né, só foi no tempo de Deus mesmo, né, que aconteceu. Então, foi isso, né, a leitura de hoje. Espero que tenha sido bastante edificante para você, que Deus tenha te revelado algo novo, tenha falado ao seu coração, tenha te renovado em nome de Jesus e que Deus venha abençoar, né, mais e mais a nossa leitura e até a próxima.